Neste vídeo, vamos explorar os 9 tipos de filamentos avançados mais populares que você pode imprimir na sua impressora 3D doméstica, para entender suas diferenças, suas aplicações ideais e por que você pode querer conferi-los. Vamos nessa! Anteriormente, eu publiquei um vídeo sobre os 5 filamentos de impressora 3D mais comuns que você precisa conhecer e quais tipos de aplicações são mais adequados para cada tipo de filamento. Vocês adoraram aquele vídeo, e as únicas críticas foram de pessoas que esperavam que eu abordasse os filamentos de grau de engenharia mais avançados, como nylon, policarbonato e compósitos de carbono. Esses tipos de filamentos estão se tornando cada vez mais populares devido ao aumento da popularidade das impressoras 3D, de consumo fechadas e extrusoras, e bicos endurecidos, que são realmente capazes de imprimir esses tipos de materiais. Dito isso, no início deste vídeo, admito que tive experiências bastante limitadas com a maioria desses diferentes tipos de filamentos. E assim, embarquei em uma jornada, imprimindo todos os tipos de peças com diferentes tipos de filamentos, pesquisando as diferenças, lendo várias fichas técnicas e consultando diretamente com os especialistas. Um agradecimento aos meus amigos da Kexeld, líderes na criação de alguns materiais compostos incríveis como Carbon Fiber Peak e mais, por realmente colocarem seus engenheiros líderes em uma chamada Zoom comigo e preencherem minhas lacunas de conhecimento. Então, sem mais delongas, aqui estão os 9 tipos de filamentos avançados que você precisa conhecer. Para começar esta lista, vamos começar com o bom e velho nylon. Em geral, o nylon é um material incrivelmente durável. Ele apresenta maior resistência ao calor do que a maioria dos plásticos comuns, como acrilonitrila butadieno, estireno ou polietileno tereftalato glicol, e realmente se destaca em resistência, também conhecida como durabilidade e força, particularmente na aderência entre camadas. Além disso, oferece mais ductilidade do que outros plásticos, o que significa que tem muito mais elasticidade ou flexibilidade, como o polietileno tereftalato glicol, particularmente em partes finas. Agora, isso é um grande contribuinte para a sua resistência. O nylon também apresenta grande resistência química, tornando-o uma ótima escolha quando sua peça será exposta a óleo ou solventes. Além disso, o nylon é realmente bastante acessível quando comparado a outros plásticos resistentes ao calor, como o poliéter éter-cetona. As desvantagens, no entanto, são que pode ser bastante complicado para imprimir. Primeiramente, os nylons são altamente higroscópicos e precisam ser impressos diretamente de um secador de filamentos para obter os melhores resultados. Em segundo lugar, este material é altamente propenso a deformações, então uma cobertura é absolutamente necessária. Na impressão 3D, 2 tipos de nylon são comumente usados, PA6 e PA12. Os nomes indicam o número de átomos de carbono nas unidades repetitivas, que ditam diferentes propriedades comportamentais do material. O PA12, por exemplo, possui menor absorção de umidade, proporcionando maior estabilidade em diversas condições ambientais durante e após a impressão, além de ser mais flexível. Mas o PA6, por outro lado, tem maior resistência e rigidez, mas também é mais facilmente afetado pela umidade, tem um ponto de fusão mais alto, o que torna a impressão mais complicada. É por isso que, quando se trata de nylons comuns, sem o material de fibra de carbono que vamos abordar, o PA12 é geralmente mais popular para a impressão 3D. Ok, então essa é uma lista de características, mas eu sei que provavelmente é confuso e não muito útil. Então, ao longo deste vídeo, assim como no meu anterior, vou dar uma lista de exemplos e aplicações para as quais o nylon é mais adequado. No caso de apenas simples, nylon. Isso inclui qualquer coisa que precise resistir a altas temperaturas, aplicações onde a peça será repetidamente abusada, batida, violada, vibrada ou impactada, e aplicações onde você realmente quer essa alta ductilidade. Então a lista de exemplos específicos inclui engrenagens de plástico, peças automotivas, dobradiças vivas flexíveis, ferramentas de oficina, juntas e coisas do tipo. Se você já usou nylon antes, adoraria saber nos comentários o que você imprimiu com ele. Para continuar nossa exploração dos materiais avançados de impressão 3D sem carbono, vamos abrir esta caixa de policarbonato, frequentemente abreviado como PC. Reconhecido por sua clareza excepcional e robustez, o PC se destaca como um dos termoplásticos mais resistentes do planeta. Quando comparado a plásticos comuns como
acrilonitrila, butadieno, estireno ou ácido polilático UPC, como o nylon, oferece resistência superior ao calor, tornando-o uma escolha primordial para aplicações que exigem alta estabilidade térmica. Sua resistência é realmente louvável, e a aderência da camada interna é mais uma vez frequentemente dramaticamente superior, o que resulta em peças realmente robustas e coesas quando você está fazendo algo como impressão 3D. Uma das características mais distintivas do PC, no entanto, é a sua impressionante resistência ao impacto. Em termos de rigidez versus ductilidade, o PC está em algum lugar entre o acrilonitrila butadieno estireno e o ácido polilático no lado mais rígido, e o nylon no lado mais dúctil. Então, embora ainda seja bastante rígido e possa, portanto, estilhaçar, ainda é capaz de absorver choques significativos sem quebrar. Essa resiliência, combinada com sua transparência muito alta, é o motivo pelo qual é frequentemente usado em coisas como vidro à prova de balas e lentes de óculos, embora, obviamente, não as impressas em 3D. Além disso, enquanto filamentos especiais como PIC podem superar o PC em termos de certas condições extremas, o PC continua sendo uma opção muito mais econômica para muitas aplicações que requerem alto desempenho, mas não no pico absoluto. Entendeu? Pico? No entanto, a impressão 3D com PC não é para os fracos de coração. Assim como os nylons, o PC é muito higroscópico, o que pode afetar consideravelmente a qualidade da impressão. Apesar da absorção de umidade do PC ser menor que a do nylon, é recomendado armazená-lo em ambiente seco e considerar o uso de secador de filamentos durante a impressão. Além disso, o PC é notório por sua tendência a deformar, especialmente em impressões maiores. Existem algumas misturas de PC por aí, como a feita pela Prusament ou a PC-X7 da Kexeld, que visam combater isso. Mas como eu vou dizer algumas vezes ao longo deste vídeo, um tigre não muda suas listras. E mesmo essas misturas mais fáceis de imprimir são, no final do dia, PC, e elas se comportarão como tal. Portanto, usar uma impressora fechada e garantir uma cama aquecida é essencial para resultados ótimos. E mesmo assim, você pode precisar aquecer a câmara ou usar produtos de aderência de cama disponíveis para reduzir a deformação. Ao considerar quais aplicações são mais adequadas para o PC, pense em cenários que exigem resistência, clareza e resistência ao calor. Assim, os casos de uso ideais incluem projetos com elementos de iluminação, como alojamentos de luz, luminárias ou caixas para eletrônicos com diodos emissores de luz que devem brilhar. O PC também é ótimo para peças de drones, recipientes transparentes como caixas, baldes e tanques para líquidos. É até adequado para protótipos para testes funcionais sob condições rigorosas. Sua durabilidade e clareza o fazem um favorito para muitos na comunidade de impressão 3D. Então, se você teve a oportunidade de trabalhar com policarbonato em seus esforços de impressão 3D, eu adoraria se você compartilhasse sua experiência nos comentários abaixo. Também adoraria saber quais aplicações criativas você descobriu para este material versátil. Continuando nossa jornada no reino dos materiais de impressão 3D especializados, vamos discutir o ácido polilático reforçado com fibras de carbono. O ácido polilático simples é um termoplástico biodegradável derivado de recursos renováveis, como amido de milho ou cana-de-açúcar. É um favorito entre os entusiastas da impressão 3D devido à sua incrível resistência e rigidez, combinadas com sua extrema facilidade de impressão e mínima deformação. Acredite ou não, o ácido polilático é realmente tão forte que o youtuber Clow42 descobriu que é superior ao PACF, o que eu acho que ninguém esperava em algumas instâncias. No entanto, quando infundido com fibras de carbono como estas várias versões coloridas, o ácido polilático passa por uma transformação que melhora algumas de suas propriedades mecânicas, enquanto simultaneamente reduz outras. Primeiro, a adição de fibras de carbono realmente aumenta a rigidez e a resistência do ácido polilático. Veja, preciso fazer um pequeno desvio aqui porque este é o nosso primeiro filamento de fibra de carbono. E o aumento da resistência é algo que é promovido em todos esses diferentes filamentos reforçados com fibra de carbono. Mas é um pouco enganoso. Sim, dependendo da qualidade do filamento e das condições de impressão, você pode alcançar um aumento da resistência na direção axial. E algumas formulações de ácido polilático CF usarão fibra de carbono tratada na superfície. E como resultado, a adesão entre camadas não é muito impactada. Isso é, por exemplo, o próprio ácido polilático K6,
CF, da Kexel. Mas, falando francamente, porque as fibras de carbono são basicamente um contaminante no material, você também geralmente experimentará uma diminuição da resistência entre as camadas. Isso foi confirmado não só pelos especialistas da Kexeld, mas também por Stefan da Controle Numérico Computadorizado Kitchen, que realizou mais testes de resistência de filamento do que qualquer um nesta comunidade. Então, quando as empresas anunciam a resistência dos filamentos de fibra de carbono, geralmente elas não estão explicando esse ponto sutil. Ou seja, quando conversei com os engenheiros da Kextel, eles realmente queriam que eu enfatizasse para vocês que, como o ácido polilático já é incrivelmente forte e rígido, eles consideram o ácido polilático CF como esses meio que um truque, cujo principal benefício é, na verdade, mais estético do que qualquer outra coisa. Isso não é apenas pelos belos acabamentos texturizados, foscos, que o carbono adiciona, mas também porque, como em todos os compostos de carbono nesta lista, adicionar fibras de carbono melhora a estabilidade dimensional, reduzindo a deformação e resultando em peças muito mais limpas. Embora o ácido polilático realmente não sofra com impressão ou deformação. Então, quero dizer, claro, adicionar fibras de carbono pode tornar este material mais forte e mais rígido, em alguns sentidos específicos. Mas ainda é ácido polilático. Não é um material de grau de engenharia. E assim, ainda manterá as desvantagens do ácido polilático, incluindo absolutamente zero tolerância ao calor. Além disso, as fibras de carbono podem realmente agravar algumas das características ruins do ácido polilático, como a fragilidade. E enquanto o ácido polilático CF e realmente todos os compostos de CF desta lista imprimem ainda melhor do que seus equivalentes puros, eles também são incrivelmente abrasivos. Ao imprimir com filamentos compostos de carbono, é ideal usar um bico de aço endurecido, rubi ou diamante, para garantir a qualidade da impressão. Você também precisará garantir que possui todas as engrenagens de metal e vai experimentar um desgaste acelerado em qualquer tubo Bowden ou qualquer coisa no caminho do filamento. Em termos de aplicações, o ácido polilático reforçado com fibras de carbono é ideal para componentes que precisam de um equilíbrio entre resistência e construção leve. Segure isso, aponte a câmera para mim, aponte a câmera para mim. Vamos tentar quebrá-lo. É difícil para você. Eu literalmente não consigo quebrá-lo. Considere estruturas de drones, peças de carros de controle remoto e ferramentas leves. Gosto de usá-lo para suportes de montagem, desde que não precisem flexionar ou sofrer impacto. É excelente para economizar dinheiro em protótipos, pois apresenta comportamento dimensional similar ao PACF, porém com custo consideravelmente menor. Para aqueles de vocês que se aventuraram a imprimir todas essas diferentes cores de ácido polilático reforçado com fibras de carbono, como foi a experiência, e você concorda com a conclusão de que esse material é um pouco de um truque? Compartilhe sua experiência abaixo, por favor. Eu adoraria ouvir. Continuando nossa exploração nos filamentos fortificados com carbono, vamos nos voltar para o polietileno tereftalato glicol, modificado reforçado com fibra de carbono. A princípio, o polietileno tereftalato glicol CF me deixou meio confuso. Quer dizer, praticamente a única qualidade redentora que eu encontro no polietileno tereftalato glicol é que ele é dúctil e flexível. Então, adicionar fibras de carbono não tiraria essa única qualidade redentora? Mas como se verifica, essas fibras elevam as qualidades inerentes do polietileno tereftalato glicol, adicionando maior rigidez, resistência e até mesmo resistência adicional ao calor ao material. Enquanto o polietileno tereftalato glicol é bastante dúctil, como dissemos, com uma certa quantidade de flexibilidade e tolerância, o polietileno tereftalato glicol CF é consideravelmente mais rígido. O resultado é um filamento que pode suportar uma quantidade considerável de abuso, até mesmo mais do que o polietileno tereftalato glicol padrão em alguns casos. Como o polietileno tereftalato glicol, este filamento apresenta resistência superior, tanto à luz ultravioleta quanto a produtos químicos. Mas o polietileno tereftalato glicol CF geralmente é mais acessível e muito mais fácil de imprimir do que outros filamentos com desempenho semelhante. E se tudo isso não fosse suficiente, as peças feitas de polietileno tereftalato glicol CF têm uma impressão melhorada e precisão dimensional. Além disso, as fibras de carbono conferem aos objetos impressos um acabamento fosco e texturizado único, difícil de obter com o polietileno tereftalato glicol. Não sei quanto a você, mas eu geralmente prefiro imprimir praticamente tudo em fosco. O polietileno tereftalato glicol CF tem apenas 3 grandes desvantagens.
Primeiro, ele requer hardware resistente à abrasão, como bicos. Em segundo lugar, como todo polietileno tereftalato glicol, é higroscópico, embora não tanto quanto, digamos, um nylon. Apesar do seu impressionante desempenho, ressalto que ainda não é tão resistente ao calor quanto o nylon, PC ou mesmo o acrilonitrila-butadieno, estireno, embora novamente o programa de educação tutorial CF pode ser. Então, onde isso nos deixa em termos de aplicações para o polietileno tereftalato glicol CF? Bem, ele realmente se destaca em cenários que exigem um equilíbrio entre durabilidade, custo e design leve. É uma ótima escolha para peças que sofrem estresse moderado, como invólucros personalizados, equipamentos de proteção, ou até certos componentes de robótica que vão levar uma surra. O acabamento único deste material também confere um toque de sofisticação a protótipos, ou até mesmo peças de uso final. Como o ácido polilático reforçado com fibras de carbono, também pode ser ótimo para economizar dinheiro em protótipos que eventualmente serão impressos em um material compósito de carbono mais caro. Mas acima de tudo, o polietileno tereftalato glicol, modificado, reforçado com fibra de carbono, se destaca por ser fácil de imprimir sem um secador de filamento ou uma câmara aquecida. E então, realmente as melhores aplicações serão as mesmas que vou mencionar nas seções PACF ou ABS-CF. Mas se na sua situação você não tem o hardware ou o orçamento para fazê-lo nesses materiais respectivos. Na verdade, nota à parte, enquanto eu estava retirando todos esses filamentos para gravar este vídeo, descobri que também tenho alguns PETCF, que não têm a adição de glicol, e na verdade tem uma resistência ao calor maior que o polietileno tereftalato glicol, modificado reforçado com fibra de carbono menor, susceptibilidade à absorção de água, e realmente compete de maneira bastante equilibrada com o PETCF. Não vou falar muito sobre PETCF versus polietileno tereftalato glicol, modificado reforçado com fibra de carbono. Mas saiba que este material é um pouco melhor em todas as coisas que o polietileno tereftalato glicol, modificado reforçado com fibra de carbono, faz com muito menos das desvantagens. Então vale a pena conferir esses, e eu vou colocar um link para uma comparação deles na descrição. Agora, para aqueles de vocês que já experimentaram polietileno tereftalato glicol CF ou programa de educação tutorial CF, eu adoraria saber o que vocês acharam. Você se converteu e se tornou um crente ou ainda acha que o polietileno tereftalato glicol CF é apenas uma opção de segunda categoria para pessoas que não conseguem imprimir ou pagar pelo PACF? Adoraria ouvir suas opiniões abaixo. Como acabei de mencionar, uma das grandes vantagens do polietileno tereftalato glicol CF é que você pode imprimi-lo em uma impressora aberta acessível. Imprimir essas peças de polietileno tereftalato glicol CF na Sovol SVO7, na faixa de preço dela. A Sovol SVO7 Plus tem um vídeo completo. Diferentemente de muitas impressoras 3D econômicas, a Sovol SVO7 Plus possui um sistema completo de dissipação de calor em metal, um potente extrusor tipo vulcão, um extrusor planetário e outras características que permitem imprimir até 300 graus Celsius. Isso significa que se você a fechar, por exemplo, colocando-a em um armário ou apenas criando um gabinete, como muitas pessoas fazem, e então você adquirir alguns bicos resistentes à abrasão, você pode realmente imprimir quase todos os materiais desta lista. Uma impressora de $349 que, com pequenas atualizações, consegue imprimir nylon de fibra de carbono. Além disso, como os SVO7 e SVO7 Plus da Sobel rodam versões completas e de código aberto do Klipper, eles imprimem rapidamente e permitem ajustar, modificar, atualizar e personalizar a máquina. Além de visitar o link na descrição e usar meu código de cupom para economizar de $10 a $20 no checkout, confira o vídeo recente que fiz com meus 10 principais upgrades e plugins do Klipper. Espere um segundo. Eu acabei de fazer um jabá, vamos voltar ao vídeo. Voltei. Mas Sobel também patrocinou isso, então está tudo certo. Vamos retomar o vídeo, pode ser? A seguir, vamos falar provavelmente sobre o compósito de carbono mais popular e comentado para impressão 3D no momento, o nylon de fibra de carbono, como o PACF, ou PAHTCF, como este. Eles vêm em diferentes versões, desde versões baseadas em PA6 até versões PA12, versões de alta temperatura e versões padrão. Mas, como mencionei em nossas discussões sobre PA6 versus PA12, todos eles têm características ligeiramente diferentes.
muitas vezes dependendo da marca e da aplicação comprada. Mas, geralmente, eles compartilham as mesmas diferenças gerais quando as fibras de carbono são adicionadas ao nylon regular. Você se lembrará daquela discussão anterior em que falamos sobre a alta ductilidade e flexibilidade do nylon, e que ele é ideal para situações em que essa ductilidade, em vez de rigidez, é desejada. Mas adicionar fibras de carbono a ele tem um propósito semelhante ao de adicioná-las ao polietileno tereftalato glicol. Isso permite que você aproveite a durabilidade e resistência ao calor de um nylon sem a ductilidade. Em outras palavras, se o que você quer é rigidez e alta resistência ao calor, é aí que o PACF, ou até mesmo o PAHTCF, fazem muito sentido. Aqui novamente há um dar e receber. Sim, adicionar fibras de carbono ganha rigidez, mas você perde um pouco dessa resistência ao impacto e, portanto, durabilidade. Isso acontece porque peças de fibra de carbono suportam mais força antes de se deformarem, mas quando começam a se deformar, falham catastroficamente em vez de apenas se deformarem. Isso significa que, para qualquer parte onde você não gostaria de uma falha catastrófica, como algo que sustenta peso em altura, seria melhor usar apenas nylon puro. Por outro lado, se você quer que algo seja fixado em algum lugar de uma maneira muito rígida sem 1 milímetro de folga, então você precisa de nylon CF. Como mencionado, adicionar fibras de carbono melhora a impressão e a resistência ao calor. Isso se aplica a todos os materiais desta lista em relação às suas versões simples. Mas no caso do nylon, isso é especialmente pronunciado. Como mencionei antes, o nylon, como o policarbonato, pode ser uma grande dor de cabeça para imprimir. A adição de fibras de carbono facilita significativamente o processo, reduzindo a deformação e melhorando a precisão dimensional. Na verdade, se você não consegue imprimir nylon mesmo na sua impressora fechada, pode descobrir que consegue imprimir PACF. Ainda mais interessante, a adição de fibra de carbono ao nylon pode adicionar resistência à temperatura. Mas no caso do nylon, pode adicionar de 10 a 20 graus Celsius a sua resistência ao calor, tornando-o realmente a melhor alternativa de grau de consumo para algo como o poliéter éter cetona. Quanto a casos de uso específicos, eu o usei para montagens de rodízios que precisam ser rígidos e duráveis. E geralmente é muito bom em aplicações em sua oficina, onde você precisa de rigidez sob calor. Isso inclui suportes de montagem para dentro de um invólucro ou ferramentas que precisam permanecer rígidas, mesmo quando usadas perto de um soprador térmico, chama aberta, ou ferro de solda. Embora, como Stefan da Controle Numérico Computadorizado Kitchen descobriu, definitivamente não é bom para imprimir peças Voron. Então, passamos por alguns dos filamentos de fibra de carbono mais populares. Vamos agora falar sobre um que não recebe quase tanta atenção. Isso é acrilonitrila butadieno estireno CF. Aqui, mais uma vez, um tigre não muda suas listras. Ainda se trata de acrilonitrila butadieno estireno, com seus prós e contras. Mas aqui, mais uma vez, adicionar carbono, na verdade, torna-o mais imprimível. O que, se você já imprimiu acrilonitrila butadieno estireno, é uma adição bem-vinda. Já abordamos as diferenças entre filamentos reforçados com fibra de carbono e os simples. Em resumo, os reforçados têm maior rigidez, resistência axial e melhor imprimibilidade. Porém, menor acessibilidade e aderência entre camadas. Vamos direto ao motivo pelo qual você pode escolher acrilonitrila butadieno estireno CF em vez de qualquer um dos outros compostos de carbono já mencionados. Primeiramente, logo de cara, o acrilonitrila butadieno estireno, sendo um plástico comum, vai ser significativamente mais barato do que algo como nylon, o que significa que sua versão composta de carbono também será. Em segundo lugar, apesar do PACF ser fácil de imprimir, na maioria dos casos, o acrilonitrila butadieno estireno CF será ainda mais simples. É muito menos higroscópico do que o polietileno tereftalato glicol, CF ou PACF, e se deforma muito menos do que este último. No entanto, ainda requer uma caixa, especialmente por causa dos gases, ao contrário de algo como o polietileno tereftalato glicol CF. Além disso, o acrilonitrila butadieno estireno, como plástico base, é incrivelmente durável e um polímero excelente em geral, o que explica por que é a escolha óbvia para a maioria dos bens de consumo. Desde brinquedos a ferramentas a eletrônicos. Realmente qualquer coisa fora da embalagem descartável. Da mesma forma, eu diria que a acrilonitrila butadieno estireno CF é um ótimo compromisso geral. Ele não se destaca em nada específico, mas combina bem acessibilidade, capacidade de impressão, durabilidade, resistência moderada ao calor e rigidez. Se você tem uma impressora fechada, mas não quer pagar caro pelo PACF,
o acrilonitrila-butadieno estireno CF é uma excelente alternativa. Além disso, como o PACF, ou Programa de Educação Tutorial, ou Programa de Educação Tutorial GCF, é ótimo para coisas como peças automotivas, sob calor moderado, ferramentas, suportes internos que precisam ser incrivelmente rígidos, como para equipamentos de câmera, braços robóticos, realmente qualquer coisa que precise de muita rigidez. Apenas note que, ao contrário do polietileno tereftalato glicol CF, a acrilonitrila-butadieno estireno CF não se sai bem quando exposto à luz ultravioleta ou a produtos químicos. Se você já usou acrilonitrila-butadieno estireno CF antes, compartilhe nos comentários para que você o utilizou. Quero mencionar apenas mais um filamento avançado. E estamos quase terminando, mas antes, quero mencionar um último filamento avançado. A acrilonitrila-butadieno estireno GF, ou fibra de vidro. Como o nome sugere, este filamento troca as fibras de carbono por fibras de vidro, que são um pouco mais econômicas e têm propriedades mecânicas ligeiramente diferentes. Enquanto a adição de carbono pode melhorar a resistência axial e a rigidez, as fibras de vidro podem adicionar resistência à tração. Enquanto as fibras de carbono melhoram a condutividade térmica e até elétrica, auxiliando em coisas como dissipação de calor, as fibras de vidro não, o que significa que elas podem até ser preferíveis em ambientes que envolvem eletrônicos ou eletricidade. Existem muitas outras diferenças sutis em áreas como a abrasão, mas, no final das contas, a principal conclusão aqui será o preço. Se você puder justificar ou se for para o produto final, a acrilonitrila-butadieno estireno CF geralmente será melhor, mas a acrilonitrila-butadieno estireno GF ainda é ótimo para adicionar um pouco de resistência à atração a acrilonitrila-butadieno estireno padrão sem quebrar o banco de ferramentas, ou alças, que tiram proveito de sua fibra de carbono acrilonitrila-butadieno estireno. Alguns exemplos de peças incluem caixas de eletrônicos, caixas de ferramentas, ferramentas ou alças que tiram proveito de seu ABSGF. E então, para que você o usou? Deixe nos comentários se algum de vocês já tentou a acrilonitrila-butadieno estireno GF. E se sim, para que o usou? Aqui estão os 9 filamentos avançados e de alto desempenho que você pode imprimir com uma impressora 3D de consumo e como aproveitar melhor suas forças individuais. Trocadilho muito intencional. Também quero agradecer imensamente não só ao Sobel por patrocinar este vídeo, mas também às pessoas da Kexel por dedicarem tempo para verificar os fatos e me educar sobre alguns dos pontos menos conhecidos e mais delicados desses filamentos. Se você gostou deste vídeo, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, pois isso realmente ajuda a garantir que outras pessoas o vejam, e é um bom sinal para mim de que você gostaria que eu produzisse mais conteúdo como este. Agradeço aos meus apoiadores do Patreon e membros do YouTube pelo suporte. É tudo por esta semana, mas verei vocês na próxima.